Olá, eu sou o Dr. Diego Bezerra, da Oral Sim Implantes, e eu quero falar hoje com você que está sofrendo com a perda de dentes, o uso de uma dentadura ou ponte móvel. Você sabia que existe uma solução para o seu problema? Sim, são os implantes dentários. Você que quer ter uma melhor mastigação e uma melhor qualidade de vida, vem fazer parte da família Oral Sim. Em Ribeirão Preto são 2 unidades, Rui Barbosa 1461, Avenida Saudade 724. Um forte abraço, fique com Deus. Olá pessoal, tudo bem? Estamos no ar mais uma vez com Testemunhando. Prazer estar aqui com você, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela tua audiência, tua companhia. É muito bom saber que você está aí acompanhando a gente. Obrigado por esse carinho, por essa atenção e seja bem-vindo mais uma vez. Cá estamos porque hoje a gente tem mais um convidado, daqui a pouquinho eu apresento, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Edilson, ou Minduba, fica à vontade, tá? E é um prazer estar aqui com você. E desde já te faço um convite muito bacana para que você possa se inscrever no nosso canal. Sim, se inscreva no nosso canal para que o canal, enfim, cresça, se desenvolva, tá? O próprio YouTube possa compartilhar, enfim, apresentar com mais frequência o nosso canal, o nosso conteúdo. E você, além de se inscrever, marque o sininho ali, todas lá, porque aí o que acontece? Cada vez que surge um vídeo novo aqui, você fica sabendo e aí já passa a acompanhar pra gente, tá bom? Passa a acompanhar a gente, tá? Uma outra coisa que eu quero sugerir e pedir essa gentileza para você é que você possa compartilhar o nosso canal. Compartilhe o nosso canal, sim. Compartilhe o nosso canal com as pessoas que você gosta, teus amigos, família, companheiro de trabalho, de futebol, de igreja, enfim, de quem você quiser. É sempre muito bom você compartilhar coisas boas, né? E espero que esse conteúdo esteja sendo bom para você, esteja fazendo a diferença na tua vida. E se você estiver fazendo a diferença na tua vida, que você compartilhe e possa fazer a diferença na vida de outras pessoas. Porque, nossa, estou babando aqui. Os testemunhos estão sendo assim bem interessantes, têm sido bem legais e já tive assim relatos muito legais de que já tem feito a diferença. E isso é extremamente gratificante, porque a ideia é essa, a ideia é, através de testemunhos, fazer com que a gente possa tocar, enfim, possa servir de exemplo para alguém, e a gente tem tido esse retorno e tem sido muito legal. Então ajude a gente compartilhando o nosso canal aí, tá bom? Ó, e detalhe, além de você compartilhar, eu quero te convidar também para participar das nossas redes sociais. Deixa eu apresentar aqui os nossos canais, os nossos meios aí, tá? Testemunho nas redes sociais é Testemunho BR, @Testemunho BR no Instagram e no Facebook, tá? É só você acessar aí e fazer o quê? E se inscrever lá também, dar o seu joinha, se tornar seguidor lá, enfim, engajar assim com mais intensidade as nossas redes sociais aí, tá bom? Outra coisa que eu quero te chamar aqui para participar com a gente é o seguinte: nós temos o nosso e-mail aí de contato, de repente você quer mandar alguma mensagem pra gente, é o testemunho33@gmail.com, é só você mandar suas mensagens aí, bater um papo com a gente, enfim, vai, de repente você tem uma história bacana, você tem um testemunho legal que quer compartilhar, manda pra gente aí nesse e-mail aí, a gente faz contato contigo, tá? Bate um papo, de repente, quem sabe o próximo é você que vai estar aqui falando com a gente, que tal? Gostou, né? Então aproveita. Outra coisa que eu quero te falar é o seguinte, nós temos aqui também um Pix, tá? Para que de repente se der na tua cabeça aí, você ficar meio doido aí, quiser colaborar, colabora com a gente aí, tá bom? A chave do Pix é o testemunho33@gmail.com. Fique à vontade, se você se sentir tocado, sentir do coração que deve compartilhar, por favor, tá? Qualquer valor e livre, tá? Sinta-se livre para isso, tá? Tem também o nosso QR Code, tá aqui bonitinho, ó lá, tá vendo? Só se mirar com o aplicativo do seu banco aí, tá? Mira nesse QR Code aí, já vai aparecer, aí fica muito mais fácil lá, tá bom? Vai aparecer aí Edilson, tá? Sou eu. Fica à vontade, tá bom, gente? Feito isso, vamos direto pro nosso papo, que é o que interessa, bater um papo com o nosso convidado aqui. Deixa eu tirar todas essas coisas da minha frente aqui, porque eu não gosto dessas coisas aqui não, isso aqui me atrapalha. Vamos ao que interessa aqui, sabe, pra vocês aqui, ó. Vamos chamar o nosso convidado, uma figura, um rapaz bonito, jovem, inteligente, artista, e filho de papai, isso que é mais importante. Nosso querido amigo, meu convidado de hoje, tem uma honra de apresentar vocês aqui, Alex Correia, meu querido amigo. Fala, Alex! Seja bem-vindo. Edilson, obrigado, cara, obrigado pelo convite. Quantos adjetivos, hein? Nenhum deles é verdade. Poxa vida, errei tudo. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você aí, com a galera aí do teu canal, que te acompanha, que segue o testemunho. Bacana, fiquei muito feliz aí quando você propôs para a gente estar aí falando
da nossa caminhada de fé com Cristo, que é o que a gente precisa, né? Falar, espalhar as boas novas que o Senhor tem feito na nossa vida. Não Obrigado. tenho dúvida. Obrigado, para mim é uma honra receber você aqui, eu fico muito feliz. Aliás, o Alex é interessante porque eu o conheci não faz muito tempo, tá? E temos um amigo em comum, o Mazulation, o Marquinhos Mazei, e por coincidências de papai, né? O Mazei falou de mim para ele, porque eu comentei com o Mazei do Alex, sem saber que era o Alex, enfim, falei de um rapaz lá da igreja, lá da IEQ Lagoinha, que volta e meia eu apareço lá para assistir os cultos. O Alex é ministro de louvor lá, e já a gente vai entrar nesses detalhes. Eu comentei com o Mazei, eu vi um cara lá, Mazei, o cara canta pra caramba, o cara é bom, rapaz, nossa, dá um diferencial no louvor da igreja. Falou, essa voz eu conheço, essa voz é o Alex. Alex? O que é o Alex? Aí, depois de contas, aí foi muito legal. E aí a gente se encontrou na On Web Rádio, né? Lá do pessoal da Union, lá com o Samuel, lá. E assim, do nada, por acaso, sem combinar, chegou lá o Alex. O Alex tá aqui. Legal. E o Alex, você que é o amigo do Mazei. Bom, vamos lá, sem firula. Vamos, Alex, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui. Espero que a gente possa, através do seu testemunho, da tua história, enfim, sensibilizar alguém, se alguém se sentir sensibilizado com a tua história, né, com a tua vivência, teu relacionamento com Cristo, que possa inspirar outras pessoas também, né, pelo menos se firmar, aqueles que ainda não estão, se aderir, né, se entregar, se render, e aqueles que já estão no relacionamento com Jesus, que possa se sentir inspirado para fortalecer essa relação, né? Obrigado, viu? Obrigado mesmo, de coração. Não, eu que agradeço e é uma honra poder contribuir com o reino de Deus. É isso aí. Vamos lá, começa a contar a tua história. Quem é o Alex? O Alex é de Guariba, é isso mesmo? Guariba. Quem nasce em Guariba é o quê? Guaribense. Guaribense, Alex Correia. E aí, você nasceu lá, como é que começou a tua história? Enfim, como é que é a tua história? Conta um pouquinho pra gente. Cara, eu nasci... Não dava nada, rapaz. Sempre fui muito tranquilo. Eu nasci já vivendo milagres, né? Essa é a grande verdade. Que maravilha. Eu fui desenganado, né, pelos médicos logo quando eu nasci. Uhum. Tive um sério problema de saúde. Quase que eu não pude andar, né? Quase que eu não pude nem andar, pra você ter uma noção, depois que eu vim ao mundo, né? Sim. Tive um sério problema no intestino, não podia comer uma série de alimentos, tinha restrições ali para se alimentar, e isso foi prejudicando os meus ossos, né? Isso bebezinho mesmo, né? Bebezinho, recém-nascido. Logo criança, logo que eu nasci, aí eu fiquei um tempo internado, e aí o médico chamou minha mãe um dia e falou, mãe, se ele passar dessa noite é milagre, porque não tem mais o que fazer. Meu Deus. E aí eu sou um milagre, estou aqui para contar que Deus faz milagres de fato, né? Sim. Porque no dia que o médico deu essa notícia, foi ali minha mãe, minha avó, alguns parentes foram me visitar, e ali eles entraram em oração, né? A família toda já é cristã, enfim, temente ao Senhor, tem toda essa relação. Já nasceu num berço cristão, evangélico. Nasci num berço cristão, num lar evangélico, tive essa oportunidade, graças a Deus. Uhum. E o Senhor, desde criança ali, o Senhor fazendo grandes obras e grandes milagres na minha vida. Certo. Bom, aí o pessoal entrou em oração. E aí Deus me visitou. Passei daquela noite e estou aqui. 35 anos se passaram já, indo para 36. Maravilha. E estou vivo, cara. Estou vivo e sempre glorificando o nome do Senhor. Por onde eu passo, eu tenho a oportunidade de testemunhar, né, o que Deus fez na minha vida. Desde muito criança, eu sempre testemunho. E aí a minha caminhada com Cristo, ela se dá, né, desde quando eu nasci, ali no ventre da minha mãe. O Senhor já me separou, já me escolheu, e eu tenho essa consciência. Bem antes de ouvir de qualquer outro pregador, né? Sim. Porque às vezes a gente quer ouvir das pessoas algo para testificar aquilo que Deus já testificou em nós, né? Sim. Então a gente tem facilidade de acreditar muito mais no que as pessoas falam do que Deus fala, né? Sim.
O tal do ser humano é complicado. Ah, vá, sério? Ai, tá. Mas vem cá, me fala uma coisa. E como é que você criança, enfim, bom, criança normal, né? Criança vai pra igreja normal, faz festa, vai bagunça, vai pra escolinha, enfim. Mas quando realmente você começou a viver a tua relação pessoal com Cristo? Olha, desde muito criança sempre fui muito envolvido nas coisas de Deus. Escola bíblica ali, escolinha das crianças. E eu sempre fui uma pessoa muito interessada pelas coisas de Deus, né? Desde muito pequeno sempre tive muito interesse. Interesse pela música começou a nascer cedo também. Esse Mas cedo, assim, com 8... Esse cedo, o que é cedo teu pela música? O interesse pela música começou com 8 anos de idade. Logo Legal. quando eu decidi aceitar Jesus, porque por mais que eu nasci num lar cristão, chega um momento que você pessoal, precisa, né? cara, eu quero isso pra minha vida mesmo, eu quero esse Jesus, eu quero seguir ele. Porque uma coisa é o Jesus dos seus pais. Sim. Uma coisa é o Deus dos seus pais, outra coisa é o seu Deus, é o seu Jesus, é o que você vai andar com ele mesmo, né? Não é o que seus pais andaram só. Você sabe que exatamente isso que você está falando, outro dia eu ouvi de um pastor aí ministrando na internet, eu achei uma frase legal, que ele falou que a avó dele era fervorosa, né? Enfim, toda dedicada a Jesus, e as pessoas tinham mania de pedir oração para ela, né? Aí ela falou, não, eu oro, mas ó, a água que eu bebo você não vai beber. Eu achei legal isso, cara, e isso tem a ver com o que você está falando aí, né, cara? Uma coisa é Jesus dos meus pais, outra coisa... Acho muito Porque legal. às vezes a gente quer viver a experiência dos outros. A gente quer viver uma história de vida das outras pessoas e não é a nossa. O que Deus tem para a nossa vida é uma coisa completamente diferente. Deus ele tem algo especial para mim e para você. Sim. Mas a gente insiste em querer viver experiências dos outros, histórias dos outros, a vida dos outros, né? E aí, com 8 anos de idade, cara, eu falei, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero viver a minha vida com ele agora. E aí eu aceitei Jesus, fui batizado com o Espírito Santo numa vigília. Olha aí. E depois, com 12 anos de idade, e aí continuando na igreja, firme, sempre frequentando, e com 12 anos de idade eu me batizei, decidi pelo batismo. Olha aí, legal. E aí, cara, assim, tudo decisão própria, nada de influência. Né? Mas o meio que você estava vivendo faz diferença, né? O meio influencia. Mas, honestamente, a gente sabe que... E a gente conhece muitas pessoas, eu conheço muitos amigos mesmos, que começaram comigo aí nessa caminhada desde criança, mas hoje, infelizmente, não estão mais com Cristo. Porque não é só a influência, é a decisão. Chega um momento que você faz escolha. A influência, ela te ajuda a tomar decisões, mas a decisão, ela é sempre sua. Sim. A influência vai sempre colocar diante de você uma decisão a se tomar, mas a decisão a se tomada é sua. Então, eu decidi, cara, mesmo estando num ambiente influente ali cristão, mas eu decidi que era aquilo que eu queria, porque eu via o que Deus fazia na vida da minha família, na vida dos meus familiares, ao redor, na igreja, e eu falei, cara, não tem como não acreditar nisso. Não tem como não andar com esse Deus, com esse Jesus. E interessante que, cara, tem alguns amigos que eu falo até hoje, por mais que alguns não estão mais na igreja, mas os caras falam, pô, você nunca saiu, cara, você nunca saiu fora, você nunca desviou. Porque os mesmos convites que eles tiveram, as mesmas oportunidades, né, vamos chamar assim, que o mundo ofereceu, eu também tive. Sim. Eu tive os mesmos convites para ir nas baladas, para ir nas festas, para ir nos bailes, para beber, para fumar. Só que interessante, cara, que começou a chegar um ponto na adolescência, logo depois que eu decidi pelo batismo, e aí eu era um cara que eu gostava muito de futebol e jogava e defendia a cidade, né, nas categorias ali pequenas. Foi atleta. Cara, e aí tinha uma galera ali que eles gostavam de fumar o deles ali, fazer as paradas deles ali, as drogas, enfim, que rola, não tem como. Sim. E interessante que chegou um nível que os caras falavam assim, Alex, você é irmão, você sai fora daqui. Quer dizer, já reconheci a palavra.
Então, mas assim, quando você é adolescente, você é jovem, você acha que os caras tá me tirando, né? Pô, os caras tá me excluindo. Mas não é o respeito, é a consideração. Sim. E eu fui entender isso mais pra frente, logo com 18 ali, eu fui entender, cara, que os caras respeitavam o Alex então, né? cristão, entendia que realmente eu era alguém de Deus e não fazia sentido eu participar daquilo. Uhum. Então, mas era uma decisão minha, porque por mais que eu estivesse junto com ele, se eu estivesse na roda, tivesse todo mundo fumando ou cheirando seu pó, que seja, bebendo, eu sempre fui um cara convicto, eu sempre fui um cara decidido. Eu posso estar com eles, mas eu não sou como eles. Sim, sim. Você entendeu? Isso é então, legal, assim, desde muito criança, eu sempre fui um cara que eu não me deixei ser influenciado pelas pessoas ao meu redor, no sentido fora da palavra. Entendi. Entendeu? Sempre determinado. Sempre definido. Sempre determinado, convicto, assim, eu até hoje eu sou assim. Uhum. Eu tenho amigos que não são cristãos, e eles têm a vida deles, eu não deixo de estar com eles. Só não compartilho e não concordo com certas atitudes que fazem. E tá tudo bem. E essa é a diferença, né? Você tem que influenciar o meio, não ser influenciado por ele, né? Exato, porque não faz sentido, né? Jesus, ele não saiu de perto das pessoas. Jesus, ele não deixou de estar no meio dos pecadores. Sim. Simplesmente ele não pecava como os pecadores. Uhum. E essa é a grande diferença. A igreja, nos últimos dias, precisa entender o papel dela. O papel da igreja é estar no meio dos pecadores. Porque senão como é que vai levar a palavra, né? Como é que você vai apresentar? Como crerão se não há quem pregue, né? Exato. Como virão se não há quem os convide? Sim. Cara, não faz sentido, sabe? E aí é o que a gente estava conversando um pouco antes da gente entrar aqui valendo. Eu falei para você que as pessoas, elas infelizmente entendem o evangelho de uma forma errada. Sim, e por isso que não se firmam, por isso que não permanecem, por isso que não tem uma caminhada de fé constante com Jesus. A gente estava falando... Eu não digo... Não, desculpa, Alex. Não, pode concluir, depois eu dou a pincelada aqui. Eu não digo que no meio do percurso você não vai errar, você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade, não tem nada a ver. Você vai ter. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas aí entra o bom ânimo, que é uma decisão. Então, a gente estava falando, para você que entender o que o Alex citou agora, é o seguinte, porque as pessoas, às vezes, elas querem viver o evangelho, viver as coisas de Deus, mas a seu favor, que é para mim, papai me ajuda, me dá isso, me dá aquilo, etc, etc, tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Sendo que, na verdade, o viver o evangelho, viver para o reino de Deus, é você se esvaziar de você e estar à disposição de papai, para que ele te conduza conforme o propósito dele. E aí, essa disposição de estar, essa posição de estar à disposição, é que as pessoas, às vezes, se desanimam, e aí é o que o Alex acabou de falar. Desanima e acaba distanciando, enfim, afastando das coisas de Deus. É só pra você exatamente. E uma coisa bacana aí pra falar pra galera, Edilson, é o Edilson seguinte, ou Minduba, cara, o que você prefere? Vai, você tá meio estranho, você tá gaguejando, fala Edilson, aí fala Minduba. Edilson, Minduba. Qualquer um que vier na mente eu vou falar. Boa. Cara, mas uma coisa bacana que a gente precisa deixar claro pra galera é que o reino de Deus não é ser servido. Então. É servir. E aí as pessoas, elas querem muito servir a Deus por troca. Sim. Por barganha. Sim. E aí no meio do caminho não acontece conforme o que elas querem. Aí há uma decepção, uma frustração. Por quê? Porque a expectativa estava em coisas erradas. O coração está no lugar errado. Sim. Se você não tiver a sua expectativa no lugar certo, o seu coração no lugar certo, você vai se decepcionar no meio do caminho, porque não tem a ver com a sua vontade. Sim. Não tem a ver com o seu querer. Tem a ver com a vontade dele, com o querer dele. No entanto, que Jesus disse, busque primeiro
o reino de Deus, o reino do disso. Pai. Ou seja, faça primeiro a minha vontade, que aí a sua vontade vai ser feita. Sim. Me veio exatamente esse versículo na mente agora. Porque, cara, é muito fácil eu viver um evangelho onde tudo que eu peço, Deus faz. Sim. Aí não faz sentido. Aí, vamos lá, né? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez gere alguma polêmica, uma certa discussão. Alguns teólogos de plantão vão falar. Mas, cara, não faz sentido eu servir a Deus só por benefício próprio, cara. Sim. É muito raso isso. Esse evangelho é raso. Venha a mim o meu reino, seja feita a minha vontade. Cara, Jesus, ele ensina o quê na oração do Pai Nosso? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E aí a gente se decepciona porque a nossa não é feita. Mas a gente não para querer entender por que a nossa vontade não foi feita. Mas, Alex, o que está acontecendo não é o que eu queria. Está ruim, a situação está difícil, está complicada. Nossa, não é o que eu esperava. Mas espera aí. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia também vai dizer que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Então, meu amigo, você precisa entender que às vezes também a situação difícil, o momento complicado, a luta, a adversidade, o problema, ele faz parte sim da vontade de Deus. Você sabe, Alex, que isso que você está falando é assim, eu também levei tempo para entender isso, viu? Essa ideia de, sabe, que nem sempre o que eu quero é o que Deus vai permitir, vai fazer, vai liberar. E as circunstâncias, né, os vales que a gente passa, para ajuste, cara, sabe? Para consertar. Outro dia eu ouvi uma ministração, não, um podcast, e o cara lá citou, Paulo Vieira, eu vou falar o nome dele, Paulo Vieira. Ele falou que o grande mal da humanidade é o orgulho. E foi citando, porque tudo que o homem sofre nessa vida é por causa do orgulho. E é verdade, é casamento que destrói por causa de orgulho, dificuldade financeira por causa do orgulho, enfim, todas as batalhas, todas as lutas, todas as falências, né, que o homem vive é por causa do orgulho. Eu falei, cara, eu sou muito orgulhoso ainda, e eu achava que não era, cara. Eu falei, nossa, eu tenho orgulho aqui ainda para quebrar, então você vai refletindo e fala, cara, que doideira. Sabe por que o nosso orgulho tem a ver com a nossa vontade? Por que a gente é orgulhoso? Porque a gente quer o que a gente quer. Exatamente. Porque quer que Deus faça o que a gente quer que Deus haja conforme a nossa vontade. Sim. A gente quer orar hoje e Deus fazer amanhã. Aí Deus não faz, cara, aí não acontece. Aí as decepções vêm. Sabe, eu ministrei nos 30 Minutos com Deus na sexta-feira na igreja, né, como aliás, muito aí. Show, viu, cara, muito legal, viu? Eu acompanhei, gente. E eu falei sobre a volta de Jesus, cara, é muito mais fácil eu viver uma vida esperando uma prosperidade. Uhum. Na verdade, assim, vou melhorar essa fala. Tá. É muito mais difícil eu viver uma vida esperando prosperidade, esperando bens, esperando riqueza, esperando coisas, do que viver uma vida esperando Jesus voltar. O que é mais certo? O que é mais concreto? O que é uma verdade absoluta que não vai mudar? A volta de Jesus. Sim. Agora a prosperidade, a bênção, o milagre, as coisas desse mundo, elas são superficiais e podem não acontecer, mas eu quero acreditar mais nisso do que na volta de Jesus. Então eu espero mais pelas coisas do que pela volta de Jesus. E aí você espera pelas coisas, elas não vêm, você se frustra. Aí vem onde o cara abandona a fé. Exato. Ele acha que o problema está em Deus. Deus é o culpado do meu problema, Deus é o culpado da minha luta, da minha dor. E aí, é o que eu estava falando para você, que desde criança, eu louvo a Deus por isso, que Deus me deu entendimento e a clareza e convicção de que eu não podia me basear pela vida dos outros. Sim. Eu não podia atrelar o Deus que eu sirvo ao que ele faz nos outros. Uhum. Eu creio que se ele fez na vida de um, ele pode fazer por mim. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Se ele curou um do câncer e eu estou com câncer, ele pode me curar. Eu creio que se ele prosperou o Edilson, o Minduba, ele pode me prosperar. Eu creio nisso.
Só que eu não posso viver à beira disso. Sim. Achando que ele tem que fazer porque ele fez por outro. Ele fez para ele, não, vai fazer para mim. Isso é um exemplo claro. O nosso pastor André, ele usa muito essa fé na hora da oração de cura e de milagre. Só um Olha, creia aqui. que se Deus... Desculpa, concluir a frase. Não, eu ia falar o seguinte, já que interrompi. Só para constar, gente, eu falei no começo muito superficial. O Alex é ministro de louvor lá da IEQ Lagoinha, da Igreja do Evangelho Quadrangular Lagoinha, lá do pastor André Carvalho. E, enfim, eu volta e meia eu tô lá, eu aprecio, curto pra caramba. Foi lá que eu conheci o Alex, já falei aquele começo lá. E assim, ele tem ministração. Ele citou agora há pouquinho, aos 30 minutos, que é um como é que chama lá? Qual é? Segunda, quarta e sexta? Devocional, né? Devocional. Segunda, quarta e sexta. Exato. Começa às 11h30 com louvor. E a meio-dia, meio-dia e meio tem uma palavra. Até meio-dia e meio, mas nunca acaba, vai até 1 hora. Assim, né? Mas é muito legal. E o Alex pregou esse dia que citou, vale muito a pena. Depois você fala o dia lá para o pessoal buscar lá no YouTube. Onde foi essa sexta-feira passada aí. Sexta-feira passada. Hoje é 22 de setembro, estamos gravando no dia 22 de setembro, então foi sexta-feira passada, já vou te falar agora. Foi no dia 16. Tá? 16. Perfeito. Você procurar no YouTube lá, você vai encontrar, tá? Vale a pena. Recapitulando, vamos lá. O pastor André sempre fala, você, por favor. Ele sempre fala no momento de oração, no final do culto ali, né? Um momento de cura, de libertação, de milagre. Ele fala, olha, se Deus fez por um, ele faz por outro. Sim. Mas tem uma coisa, hein? Tem uma ponte aí. Até Deus fazer o que fez na vida de um, fazer por outro, que é a questão da fé. É a questão do acreditar. É a questão... E o que é a fé? A fé é a certeza. Sim. Aí o camarada vê Deus fazendo na vida do outro, achando que Deus é obrigado a fazer na vida dele, mas ele não quer crer. Ele não quer usar a fé como uma ponte para que Deus faça na vida dele. Ele não quer trabalhar com a certeza de que Deus vai fazer também. No meio do caminho vem a dúvida. Aí não acontece. Aí ele vai pôr a culpa em quem? No pastor que falou. Ah, porque o pastor falou para mim... Me enganou. E não tem a ver com... O pastor tá usando uma situação para estimular a tua fé. Para que você tenha convicção de que Deus vai fazer na tua vida também o que fez na vida do outro. Sim. Mas a fé é o papel de quem? Do pastor? Claro não. A fé é o meu papel, é minha responsabilidade ter fé. Entendeu? Então, aí as pessoas começam a não ver as coisas acontecendo por falta de quê? Por falta de fé, por falta de convicção, por falta de certeza, por falta de clareza. Aí ela quer se basear na fé do outro, o outro recebeu porque tem fé. Aí ela não tem fé, não recebe, quer culpar alguém, quer sempre achar um culpado. Esse é o não vou mais nessa igreja. Não vou mais nessa igreja, vou sair daqui, vou parar de servir a Deus. Por quê? Porque as coisas não acontecem. E não acontece porque Deus não quer só. Que não tem também só a ver com o querer e com a vontade de Deus, como a gente estava falando. Aí tem a ver com a sua fé, com a sua convicção, com o que você crê de fato, com a sua perseverança. No começo você estava falando, Lex, aguenta aí, tô arrumando aqui a câmera, tô ajustando. Eu falei, fica tranquilo, eu sou perseverante. Tem a ver com isso. Você saber esperar que uma hora vai acontecer. Mas as pessoas começam a duvidar no meio do caminho. Porque esse é o papel do diabo. Então. O diabo, ele usa o tempo a favor dele. Para quê? Para gerar dúvida. Para gerar incerteza. Para fazer a pessoa achar que não vai acontecer. E aí, nesse período de tempo, a pessoa começa a perder a sua fé. Ela começa a desanimar. Ela começa a querer abandonar tudo o que ela viveu em Cristo. E aí, aí é aquele velho ditado que a gente conhece, que tem muito no mercado de trabalho, né? Um erro acaba descredibilizando tudo que você faz de bom. Né? Exato. E aí a pessoa, ela usa o tempo... o tempo demorou demais. Ela quer usar o tempo como uma desculpa para ela sair da presença de Deus. Às vezes, Alex, eu tenho assim, o próprio pastor André lá tem falado e eu tenho ouvido em boa parte das ministrações,
É exatamente, às vezes, a questão da fé que você colocou há pouco, todo esse processo, né? Às vezes as pessoas, Deus pode até abençoar, até prosperar e materialmente, enfim, conforme os sonhos, não totalmente, integralmente como os desejos da pessoa, mas de alguma forma. E às vezes as pessoas perdem exatamente por chegar num momento desse e desanimar, né? Porque às vezes você tá ali, ó, poxa, a bênção tá ali pertinho, tá ali, ó, beirando, e aí, não deu, aí não aconteceu como quis, já desanima, já perde, já não busca mais, não persevera. E aí deixa de esperar. Você sabe que, assim, para informar a tua audiência aí, Deus me deu a graça de gravar um CD em 2011. Então, nós vamos entrar nessa parada aí, porque assim, nós estamos falando, eu quero saber um pouquinho do Alex depois adulto, como é que ele entrou, enfim, mas já que você entrou, vamos lá, só com o pé aí. Vamos entrar já, mas só fazer um adendo. Em 2011, Deus me deu a graça de gravar um CD, chama Resplandecer. E tem uma das canções que chama Atravessando o Deserto. E Deus me deu essa canção de uma forma muito inusitada. Eu trabalhei numa construtora durante 10 anos, e eles tinham obras em Araraquara, e eu era de Guariba ainda nessa época, não estava em Ribeirão. E aí, no meio do caminho, Deus começou a falar comigo, dirigindo. Eu peguei uma folha e coloquei o papel no banco, assim, do lado do passageiro, e dirigindo, assim, escrevi uma parte... e dirigindo e Deus falando comigo, né? E fala um pouco do meu testemunho, né? Para chegar até aqui, a minha vida foi difícil, eu já sofri demais, já chorei por muitas noites, já lutei muitas batalhas, mas não desisti de acreditar. Veja que está baseada essa canção em Jó, porque Jó, ele luta a noite inteira com o anjo. E o que a noite representa na palavra? Tempos difíceis. Às vezes a gente olha para a palavra, cara, e a gente só quer interpretar só em um sentido apenas. Foi uma noite. Foi, sei lá, 12 horas. Mas talvez a sua noite, ela seja dias, meses ou anos. Eu sempre cito o seguinte, antes de você falar, eu conheço algumas irmãs que oraram para que seus maridos se convertessem 20 anos, 30 anos, orando. A gente olha para Jó e a gente acha que Jó só lutou 12 horas, né? Mas ali tem uma mensagem de Deus para a nossa vida. Às vezes a sua noite ela vai durar um tempo que você não gostaria que durasse. Sim. Que é como você falou, do imediatismo, né? Exatamente, e a tua fé não pode se basear no tempo. Nós não podemos basear a nossa fé no tempo, porque o milagre de Deus, ele pode levar dias, meses ou anos para acontecer. Então a nossa fé não pode estar firmada nas coisas que Deus pode fazer. Não, a nossa fé tem que estar firmada nele. Não importa as circunstâncias, né, cara? E esse que não é nas coisas que ele faz, é aquela música do Delino, né? Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. E quando você começa a entender de fato essa caminhada, os teus passos começam a ficar muito mais firmados no Senhor. E eu tive, graças a Deus me deu a graça de entender isso muito cedo, como eu estava te falando. Com 12 anos decidi pelo batismo e continuei firme na minha caminhada com Cristo. E Deus, ele foi tão bom comigo, gracioso, ele começou a abrir portas. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Caixa Federal, dali já saí empregado, trabalhei 10 anos nessa construtora, tive a oportunidade de gravar esse CD, que é fruto de anos de vivência. Você tem um ou dois? Um ou dois CDs? Tem um. Tá. Eu tenho participação em 2 de um amigo meu, Franz, de Jabuticabal, e tenho o próprio que Deus me deu. Sim. Que gravei com os amigos de caminhada de fé, que cresceram comigo no Evangelho. Meu irmão tá participando desse CD, o Daniel, um amigo, irmão, baterista. Meu primo Rodolfo também tem uma participação nesse CD, alguns outros amigos, Sidney, Márcio. Você tem disponível ele ou só na internet? Tem na internet também? Eu tenho no Spotify, cara. Tem no Spotify. Tá lá, Alex Correia, cara. Alex Correia. Repete o A Oral Sim Implantes é a sua referência em implantes dentários.
São 17 anos de uma linda história, mais de 300 unidades em todo o Brasil e 1 milhão de atendimentos de pacientes por ano. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e venha fazer parte da família Oral Sim. Eu sou o Dr. Diego Bezerra, diretor clínico aqui em Ribeirão Preto e estou aguardando por você. Um forte abraço e fiquem com Deus. O nome do CD, você falou o nome do CD. Resplandecer. Resplandecer. Gente, Resplandecer. Eu vou botar aqui no GC que você vai aparecer, tá? Tá. E aí, cara, esse período de firmada de passos mesmo no Evangelho, na fé, foi o que foi determinante para que Deus começasse a realizar grandes coisas na minha vida, coisas que eu não imaginava. Não tinha grana para fazer CD. Eu dei entrada no CD sem dinheiro, cara. Não tinha dinheiro. Dia antes de... Cara, é pura fé. Olha que interessante esse testemunho, cara. Isso vai fortalecer a fé de muita gente aí. Eu tenho certeza que tem muita gente nessa situação que eu passei aí. Eu lembro que eu dei entrada no CD, começamos a gravar e o CD, cara, ficou um valor alto. E eu falei, não, vou fazer. Minha mulher, você é doido, não tem dinheiro. Eu falei, não, vamos fazer. E vai dar certo. E aí, cara, era um domingo, a gente tinha chegado do culto, a gente jantou e eu tava ali lavando a louça, cara. Aí, de repente, tocou o telefone, aí a minha esposa atendeu e falou, ó, tem um amigo aí, amigo teu, eu não vou falar o nome dele aqui por questão de ética e preservar a integridade dele, mas, ó, ele falou se pode vir aqui para tomar um sorvete com a gente. Vai trazer um sorvete aqui para nós. Domingão, já depois do culto, já tinha jantado, tava caminhando pro berço já, né? Venha! Aí, cara, mas assim, eu lavando a louça e chorando, falando com Deus, eu tenho que pagar amanhã, eu não tenho dinheiro. Olha aí. Não sei o que eu vou fazer. E aí, chega esse amigo lá, a gente senta, toma sorvete, bate papo, dá risada, e falou, cara, na verdade eu não vim aqui por causa do sorvete. Olha aí. Eu vim aqui que Deus mandou te trazer uma oferta. Oh, aleluia. E a oferta era exatamente o valor que eu precisava pagar na segunda-feira. E aí ele falou assim, cara, passa amanhã lá no escritório, que aí eu vou deixar o dinheiro lá separado para você. Então, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a nossa fé firmada nele. Não é nas coisas que ele vai fazer por nós. Porque, honestamente, o que ele precisava fazer, ele já fez. E é isso que nós precisamos compreender. Alex, o sacrifício já foi feito. Esse relato teu, essas coisas assim, eu já ouvi outros relatos muito semelhantes, cara, assim, sabe, que às vezes você tá ali no limite de determinadas situações e outros testemunhos que até já tive aqui e ainda vão pro ar, né, porque eu já tenho vários gravados aí. Cara, quando acontecem situações como essa que você acabou de relatar, que ali, sabe, você está ali no limite, sem saber de onde você vai tirar a solução, e aí você recebe, isso acontece, Deus providencia isso, cara, isso não tem preço, cara, isso fortalece de tal forma a fé, você fala, cara, esse Deus é extraordinário, cara, como é que pode um negócio desse, cara? Cara, isso é... Você sabe que é em momentos como esse que você vai olhar para si mesmo e ver o quanto você não é digno. Não sou nada, então eu não sou nada, cara, olha isso. Sabe, umas coisas e aí você começa, e aí você começa de fato a entender que não tem a ver com coisas. Não é a grana. Ah, preciso de dinheiro? Preciso. A gente não vai ser hipócrita que nós precisamos de dinheiro. Faz parte desse mundo, né? Que nós queremos ser curados, que nós queremos ser abençoados, nós queremos um carro bom, casa boa. Tudo isso é lícito. Sim. Tudo isso é permitido. Deus quer abençoar a gente com todas essas coisas. Mas, cara, tem muito mais a ver com que de fato ele representa para nós. Não o que ele pode nos dar. Sim. O que Deus é para você de verdade. O que ele representa na tua vida. E toda essa caminhada com Cristo, e Deus fazendo essas providências, e operando milagres, abrindo portas, e fazendo coisas que, cara, só a fé, que é a certeza daquilo que não existe, pode fazer acontecer na tua vida. Porque Deus, ele quer fazer, mas você precisa ter fé para que ele faça. Então. E a fé não naquilo que ele vai fazer, a fé nele. É aí que está. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu
Coração. Coração. Aonde está a tua fé, aí está o teu milagre. Cara, isso é tremendo. Eu vou repetir isso. é Vou tremendo. repetir. Aonde está a tua fé, está o teu milagre. Se a tua fé está em Deus, então o teu milagre está nele. Se a tua fé está no dinheiro, então o teu milagre está lá no dinheiro. Por isso que não acontece. Exato. Cara, a palavra de Deus ela é simples, Minduba. As pessoas complicam isso. As pessoas querem inventar o evangelho. O evangelho já foi inventado, cara. Não precisamos inventar nada. É a conveniência, né? O evangelho conveniente. E aí, cara, depois que eu gravei o CD, aí o Senhor me visitou 3 anos depois, através desse mesmo amigo que me abençoou. Aí eu já tinha saído dessa construtora e a gente trabalhou junto também nessa construtora aí. E aí, cara, a construtora tinha mudado para Ribeirão, ele tinha vindo para cá, eu trabalhava em Matão, numa loja de tinta. E aí ele falou, cara, pô, queria que você fosse trabalhar com a gente lá de novo, voltasse para a empresa. E aí onde surgiu o convite de vir para Ribeirão, né? Aí eu vim para Ribeirão e em Ribeirão, cara, eu tive a oportunidade de crescer mais ainda no quesito palavra, quesito espiritual, vida com Deus. Conheci muitas pessoas de Deus, né? Quando eu vim para Ribeirão, logo que eu vim, eu fui para IEQ do Ipiranga, do Pastor Ramos, cara. Fiquei lá uns 5 anos, onde eu conheci o Mazei. Mandar um abraço pro Mazei, se estiver assistindo a gente aí. Mazuleixo. Vai surpreender, ele não sabe disso aqui, desse papo nosso aqui. Agora sabe que tá vendo, né? Mas enfim, ele só vai saber a hora que estiver no ar. A hora que estiver aqui, né, Mazei? Agora você tá sabendo, né? Muito legal, muito legal. E aí eu tive a oportunidade de ficar 5 anos ali, né? Uhum. Mas assim, por conta da logística, eu moro do outro lado da cidade. Sim. E o trabalho estava bem penoso na época, assim, estava bem complicado a questão do trabalho. E eu estar na igreja, eu não estava conseguindo mais estar na igreja como eu gostaria. E aí eu conversei com o pastor Ramos, falei, pastor, olha, tá complicado, né? Eu não consigo atender mais a igreja como eu gostaria de atender, tá difícil eu vir. Moro muito longe, né? E esse tempo, assim, tem me tirado da presença de Deus. Uhum. Eu preciso procurar uma igreja mais próxima de casa para me tentar continuar firme. Sim. Porque é o seguinte, cara, parece uma coisa, uma besteira o que eu vou falar. Mas, cara, muitas pessoas começam a se afastar de Deus assim. Sim. Não vou esse domingo. É longe, tô cansado, longe, não dá certo. Tô cansado. Outro dia. Mas é. E aí vai, a hora que ela vê, ela tá 1 mês sem ir na igreja. Sim. E ela acha que não ir na igreja, não tá fazendo falta, não. Então, tá tudo bem, né? Sutilmente o inimigo vai... E é o que eu falei, é o tempo. O diabo, ele usa o tempo para ir minando a nossa fé. Sim. E engraçado que Deus, ele é o Senhor do tempo. Só que Deus, ele saiu da eternidade e entrou no tempo para nos tirar do tempo e nos levar para a eternidade. Então. E aí a gente fica preso às coisas desse tempo e tiramos os olhos da eternidade. E é tudo que o diabo quer. Ei. Na veia. Então, cara, e aí eu vim pra cá e eu percebi que o diabo estava usando essa falta de tempo para querer minar minha fé. E tive essa conversa muito aberta com o pastor Ramos, homem de Deus, assim, cara, extraordinário. Sim. Ama a vida dele. E aí ele, cara, Alex, amém. Amém. Aí aquela Lagoinha, que é quadrangular também, né? Uhum. Tava aqui mais perto de casa, fica aqui 5, 6 minutos aqui de casa, muito pertinho. Aí eu falei, eu vou lá naquela Lagoinha, que tá do lado de casa lá, mesmo se eu sair tarde do trabalho, eu consigo rapidamente, né? Tô lá, consigo participar. Porque às vezes, cara, eu saía daqui da minha casa para ir pra igreja, eu levava às vezes 45 minutos, quase 1 hora, meu, dependendo do tempo, o trânsito que eu pegava. Sim. Então, assim, aí não dava, cara. Aí você desanima, você vai desanimando, você vai olhando para as circunstâncias, você vai, cara, não vou. E aí eu falei, não, isso aí, existe uma ação maligna nisso aí, eu não posso
eu não posso aceitar isso. Uhum. E aí, conversando com a minha esposa, a gente tomou essa decisão, e aí foi onde que a gente veio para aquela Lagoinha. Mas a gente já conhecia o pastor André de lá também. O pastor André era membro também do pastor Ramos. Pastor né? Ramos. Uhum. Mas aí a mãe dele adoeceu, né? E ele acabou assumindo a igreja da mãe. E aí já conhecia ele, aí vim para cá, na Ieque Lagoinha. E engraçado que tem um ponto de observação que eu quero fazer, voltando lá atrás, nos 12 anos, quando eu me batizei, só para contextualizar. Sim. E foi aos 12 anos que eu, de fato, tive o primeiro contato direto com a música. Sim. Eu gostava de louvor, eu sempre participava nos juniores ali, nas crianças, nos adolescentes, participava cantando lá na frente, sabe, dançando, sempre um cara muito ativo, né? Sim. E aí com 12 anos eu tive contato direto. Meu irmão comprou um violão, não rela nesse violão, senão você vai desafinar. Ele saía para trabalhar, eu ia lá, pegava o violão escondido, e cara, um dia ele falou assim, nossa, o violão desafinou. Eu sei afinar. Como que você sabe afinar? Eu toco o violão. Eu falei pra você tá desafinando ele. Aí afinei o violão, cara, a partir daquele dia ali. Aí mudou, meu irmão, né? passou a liberar o violão pra mim. E aí eu comecei a ter esse contato. Engraçado, Edilson, uma coisa pra contar pra galera. E você talvez que vai assistir, é um bom conselho pra você. Talvez você tenha na sua igreja um adolescente, uma criança que está começando, um jovem. E às vezes você olha para ele e você acha que ele não tem condição de fazer o louvor na igreja. É lógico, vamos lá, né? Guardadas as devidas proporções. Existem igrejas e igrejas, né? Sim. Às vezes a igreja já está com uma visibilidade muito grande, um engajamento diferente, uma outra proposta. Então existe um processo ali a se fazer para você estar de fato lá no altar. Uhum. Mas as igrejas menores aqui, vai um conselho para as igrejas menores. A minha avó, ela cuidava do culto de terça-feira. E não tinha ninguém para fazer o louvor às terças-feiras tocando, não cantando. Cantando sempre tinha. E ela, você vai tocar na terça-feira. Eu, Alex. Tarde da bênção, terça-feira. Cara, eu sabia 3 acordes. 3. Eu sabia sol, ré e dó. Não sabia mais nada. Aí Cantava tudo, né? Cantava tudo. Aí ela me chama uma terça-feira, cara, vai eu lá tocar. Aí o louvor foi uma benção, imagina? Imagina. Nossa, lindo. Não, foi. E aí ela falou, aí ela pega pra me animar, pra me fortalecer, pra me motivar. Ela, irmãos, não repara não, o louvor tá ruim, né? O Alex tá começando agora. Foi cara, povo. E aí o cara não levantava a cabeça, assim, a cabeça baixa o tempo todo, assim, é uma vergonha. Mas, cara, engraçado que aquela fala da minha avó me motivou a me aperfeiçoar. A partir daquele momento eu comecei a me desenvolver, comecei a me dedicar, comprava revistinha, não tinha YouTube, essas coisas que nem tem hoje. Era revistinha, na banca eu comprava revistinha, aprendi a usar, cara, me desenvolvi. Violão e guitarra. Violão e guitarra. E aí, cara, fui estudar, estudei com o professor, me dediquei à música e, graças a Deus, hoje... Porque as pessoas falam, nossa, esse cara apareceu de repente, apareceu do nada. O de repente só durou aí... Uns 10 anos no mínimo. 23 anos. Então... 23 anos. Porque às vezes as pessoas olham a gente na Ieque Lagoinha, né? Uma igreja muito conhecida na cidade, uma igreja grande, uma igreja bem influente. Pô, esse cara veio do nada. Não, o do nada desde os 12 anos, né? Aliás... Então, cara, é igual Davi, né? Sim, exatamente. Pequenininho, pô, que surgiu? Quem é esse cara? Aliás, lá a equipe de louvor lá é muito fera. Lá tem uma equipe muito show de bola. O Alex, gente... só para ilustrar uma situação que eu me vi aí em você, essa coisa de violão. Meu irmão também, ele aprendia, ele recebia professor... Não, ele fazia aula com a professora e ensaiava em casa. Ele pegava a noite e ia ensaiar, né? E eu ficava vendo ele ensaiar. E eu aprendi só de ver ele ensaiar.
que eu via ele fazendo os acordes ali, eu peguei o violino e vou lá, eu também comecei. Eu falei, de repente, um dia chegou lá, eu tava mexendo no violão, mais ou menos isso aí também. Mano, mexe no violão, não. Eu tava mexendo no meu violão. Mas aí ele viu uns acordes e falou, peraí, tem alguma diferença. Tá saindo umas notinhas ali, aí deu certo, aí liberou também. Foi mais ou menos isso aí também. E essa galera, você que é de uma igreja pequena, que é pastor, ou líder do louvor que seja, olhe com atenção, com carinho, para quem está começando. Porque esse que está começando hoje, ele não pode ser o melhor, mas amanhã ele pode ser alguém que vai fazer a diferença. Então, sabe, essa minha caminhada, essa construção, essa caminhada minha com fé, de fé em Deus e com Deus, foi fundamental para me permanecer. Porque não é fácil. Eu tive muitos problemas no meio do caminho, muitas dificuldades, muitas situações difíceis, como todo mundo passa. Problema no casamento, problema na família, problema de ordem financeira, problema espiritual, fraqueza, vontade de abandonar. Porque a gente não está livre, né, cara? A gente não está livre. Não, nós não estamos isentos disso, cara. Às vezes as pessoas olham para o pastor, um homem de Deus, um ministro de louvor, e a gente vê a pessoa sendo usada, a pessoa, né, com aquela unção, fala, uau, eu só quero isso para minha vida. Mas ninguém quer entender o processo que essa pessoa passa para às vezes estar ali. Às vezes sai de casa, cara, sem comer, porque não tem o que comer. Sim. Não é porque tá de jejum, o cara tá jejuando forçado, porque não tem comida. Sim. Às vezes teve um dia difícil no trabalho, foi mandado embora, tá passando necessidade financeira, tá enfrentando um problema familiar complicadíssimo, tá enfrentando um problema de saúde. E você precisa entender, você que é cristão, você que caminha com Cristo, você precisa entender que esse processo de dor faz parte. Sim. Deus não foi tirar o povo do deserto, do Egito, para levar para a Terra Prometida? No caminho tinha um deserto, não tinha outro caminho, tinha que passar por ali. O deserto faz parte da caminhada do cristão e nós às vezes, nós não queremos o deserto. A gente nunca quer o deserto, né? Mas a gente tem que entender que é no deserto que Deus vai te moldar, que vai te ajustar, vai te direcionar, vai cortar, aparar arestas, vai te melhorar, cara. E é dolorido, é um processo dolorido. E é isso tudo isso que o Alex colocou. E eu que o digo, que esse cara assim, né? Mas faz parte, é o processo, Ô, Alex, deixa eu te falar um negócio. Nós já estamos aí com 50 minutos de papo, sensacional, uma delícia. Mas eu quero deixar registrado aqui uma situação e aí depois eu quero que você, enfim, conclua esse processo, enfim, a tua chegada na igreja, toda essa tua fase aí, como é que as pessoas fazem, deixa uma mensagem, mas eu quero deixar registrado aqui o seguinte, gente, o Alex, através do Alex, porque assim, eu fui fazer parte do mundo cristão, assim, o evangélico como um todo, quando eu fui exatamente trabalhar, eu já trabalhava com o Mazei um tempo antes. Depois a gente juntos, né, a gente montou a Rede Fé, toda a grade da Rede Fé, uma rádio gospel em Ribeirão, foi a primeira, e ali que eu realmente aprofundei no mundo evangélico, na relação com Cristo, eu fui conhecer os louvores, aí que eu realmente mergulhei nesse mundo, porque até então eu não conhecia, eu só conhecia lá o Faz um Milagre em Mim como é chamado? Do Regis Danese, porque tocou em rádios do mundo, enfim, tocou na Clube, eu estava na Clube na época, e ali que eu tive contato, mas na Rede Fé, a partir de 2013, é que eu realmente fui conhecer o mundo evangélico em termos de louvores e toda a dinâmica. Eu fui conhecer com profundidade a igreja evangélica, conheci várias igrejas, inclusive lá com o pastor Ramos, lá, muito provavelmente a gente esteve lá junto na mesma época, porque o Mazei estava lá, a gente fez algumas coisas juntos lá com o pastor Ramos e foi uma fase muito bacana. Então assim, foi nesse período. Só que ainda é um processo, eu tenho muitas vezes eu ouço um louvor, nossa, que música legal, não, esse louvor é velho, esse louvor é antigo. Então assim, eu vou coisa, e através lá na igreja IEQ, numa ministração do Alex lá, eu estava no louvor no dia lá, e você cantou aquela música daquele louvor eu não sei o nome dele, mas é aquela Tu És Maior lá. Do Joey Vasconcelos. Exatamente, Joey Vasconcelos. Cara, aquela música eu só consigo identificar ela na tua voz. Nem na dele não é igual, é só na tua voz, cara. É assim, eu ouço aquele louvor, eu falo, ó Alex aí, ó Alex. E aquela música me marcou de uma forma tão especial, cara, assim, por isso que eu falo. Foi ali que eu conheci aquele louvor, foi através, naquele dia, você ministrando, cantando ela lá. E eu vejo aquela música, é o Alex cantando. Eu consigo identificar a música na tua voz. E nem na voz do Joey Vasconcelos lá eu faço, nem ele canta tão bem quanto o Alex canta o louvor dele.
Mas foi muito legal. Obrigado. Então, assim, assim, sabe, de verdade, Alex, você passa uma vida, assim, muito, você passa intensidade, cara, na tua administração. Eu acho isso mexe, isso comove. Eu sou um chorão convicto, entendeu? E isso faz uma diferença tão grande na vida da gente, cara. Eu tô chorando aqui. Amém. Então, eu sou teu fã, eu fiquei assim, obrigado pela amizade, faz pouco tempo que a gente tem amizade cara, de coração, eu tenho um carinho muito grande por você, pela tua vida e por tudo que, esse pouquinho de tempo que a gente se conhece, tudo que eu já pude sentir de como você é, aquele dia lá na Uni, pegando o finalzinho do teu papo lá com o Samuel, foi bem legal. Então, assim, sabe, deu pra perceber que tu é um cara diferente. E aí o Mazei vem, endossa embaixo, fala, pô, o cara é gente boa, tá falando, então vamos trazer ele pra participar aqui, é muito show de bola. Legal, cara. Não, obrigado, agradeço suas palavras, assim. E eu quero concluir, cara, dando uma dica pra galera que é ministro de louvor. Ser ministro de louvor não é uma tarefa fácil. As pessoas acham que é só cantar bonito, tocar bonito, ou falar bonito. Sim. Porque você ministra muito mais com a sua vida do que com o seu canto, com a sua Sim. voz. E você precisa, de fato, fazer as pessoas entenderem o que você canta. Porque só sentir o que canta é superficial. Você sente, daqui a pouco você vai embora e passou. Mas quando você consegue fazer as pessoas entenderem o que está sendo cantado, o culto que elas estão oferecendo ao Senhor, que eu falei esses dias com uma das pessoas que faz parte do Ministério de Louvor, e eu disse a ela, nós precisamos entender que nós oferecemos a Deus o culto racional, não um culto sentimental. Sim. As pessoas acham que estar na igreja só e chorar é o suficiente. Não. Você precisa entender porque você está chorando, você precisa entender que você está cantando, você precisa entender o que você está cantando. Então, você como ministro de louvor, tem essa consciência de fazer com que a igreja entenda o que ela está fazendo no momento do louvor. Consiga fazer a igreja compreender de fato o que ela está fazendo naquele momento, que é adorando ao Senhor, entregando ao Senhor o seu melhor, se esvaziando, como o Edilson disse logo no começo, né? Uhum. Servir é isso, né? É você esvaziar de você, para que Deus possa te encher dele. Então, você como ministro de louvor, tenha esse cuidado, ofereça um culto racional. Porque o apóstolo Paulo diz, né? É o vosso culto racional ao Senhor, ofereça a Ele. Porque você precisa fazer as coisas para Deus com entendimento. Porque quando você entende o que você está fazendo, o que vai transformar você é esse entendimento, não são as suas emoções. E isso você cortou meu barato, porque eu vou e choro, pô. Não tem jeito que os caras. Mas você falou um negócio muito sério, que às vezes as pessoas vão lá, se deixam levar pela emoção e falam, nossa, o Espírito Santo está me tocando, eu estou flutuando, enfim, pode até ser. Mas é muito mais que isso, né, cara? É muito mais, exatamente isso que você acabou de colocar. É muito mais profundo. Você precisa ter a noção de tudo que você está vivendo, da consciência do que representa aqui dali. Então, assim, é muito bacana. Mas eu, de verdade, cara, eu citei o Tu És Maior, né? Que é a canção do Joe Vasconcelos lá. Ela fala comigo, cara. Ela fala comigo, sabe? Ela me toca realmente profundamente. Porque meus olhos estão em ti, e aí ele segue naquela frase, na letra dela, que é uma oração ali, uma declaração, derramar diante de Deus, é um negócio fantástico. E aí tem várias outras, Edilson, e uma coisa bem interessante, né, que eu esqueci de pontuar aqui, e que eu não posso deixar de pontuar de forma alguma, né? Por favor. Que foi aos 18 anos, né, conheci minha esposa, namoramos. E eu falo que, cara, quando você tem um namoro pautado na palavra, você de fato vai ter uma esposa virtuosa, que vai fazer a diferença na tua vida. Mulher virtuosa, quem achará, né? Sim. Então, cara, aos 21 casei com a minha esposa, Michele. Um beijo pra ela, eu amo
amo muito a minha esposa, ela vai assistir depois. E, cara, ela foi uma pessoa, vou falar assim, fundamental na minha permanência com Cristo, porque nós passamos muitos momentos difíceis, muitas situações complicadas que só nós sabemos. Sim. E permanecer foi fundamental, estar ao lado dela para mim também permanecer com Cristo. Então, eu digo a você que está aí caminhando, você que está namorando, faça de fato conforme a palavra, porque de fato, quando você casar, você vai achar essa mulher virtuosa. Amém. E você sabe que isso é fundamental, porque a mulher, ela tanto edifica quanto destrói um lar, né? Destrói. E feliz aquele que encontra essa mulher. Isso é extraordinário. Cara, a gente vai ter outras oportunidades, espero em Deus, porque, enfim, os sonhos são vários, né? Os sonhos são inúmeros aqui para esse testemunho. E já estou sonhando um monte de coisa aí, depois a gente vai bater um papo pessoalmente, aí, enfim. Boa. Mas de coração, Alex, eu sou imensamente grato a Deus por tudo isso que estou vivendo, mas em especial pela tua participação aqui, pelo teu tempo aqui, por esse testemunho tão especial, tão bacana. Tenho certeza que vai fazer grande diferença na vida das pessoas e pode ter certeza que é o que o Alex citou no testemunho. Se fez tudo isso na vida dele, pode fazer na sua também. Deus tem um propósito único para a tua vida. E basta que você se renda, se disponha, persevere na fé, mantenha firme na tua fé, não desanime, não desista, porque eu falo por experiência própria, eu já tive muitos altos e baixos e olha, não vale a pena, cara, não vale a pena. Não. Tanto é que outro dia eu batendo um papo com o Pércio, hoje talvez já tenha ido no ar, né? Porque, enfim, eu falei para ele que esse é um envolvimento, assim, uma busca, é uma reaproximação na relação com Jesus que não tem volta. E assim eu espero, em nome de Jesus, sabe? Para toda a vida. Então, é o que eu desejo para você também, que está aí assistindo, está aí acompanhando, que isso possa ser realmente que você se aproxime, que você se renda e que seja para honra e glória dele, somente para crescimento, para abundância, para que ele possa prosperar na tua vida e, enfim, você ser útil no evangelho de alguma forma. E fazer aquilo que a gente falou no começo, se esvazie, tá? Viver com Jesus não é para mim, não, uma caixa nova. Tudo bem, isso aí ele vai dar força da vontade dele, mas se esvazie, cara, esteja à disposição. E isso aqui, por exemplo, Alex, para a gente fechar, isso aqui acho que eu até comentei por fora do ar, né, antes da gente entrar no ar. Isso aqui, esse projeto Testemunho aqui eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para o reino, eu preciso fazer alguma coisa para o papai, eu preciso fazer alguma coisa. Deus me deu tantos dons, eu já aproveitei nenhum para o reino, né? E eu falei, bom, aí surgiu a ideia disso aqui, o pessoal já sabe, foi num papo, um café, tomando café e comendo pão de queijo. E aí surgiu essa ideia, eu vou usar testemunho das pessoas para levar o evangelho através do testemunho daquilo que Deus faz na vida das pessoas, já fez, como fez na tua história de uma maneira extraordinária e de muitas outras pessoas. Mas é para o reino, cara, isso aqui eu não tenho pretensão nenhuma. Se vier para honra e glória do Senhor, é porque Ele quer, mas não tenho pretensão nenhuma. Isso aqui é me dispor, é o esvaziar, isso aqui é pro papai. Então, é do jeito que ele quiser, como ele quiser. Legal. Mas obrigado, cara, obrigado mesmo de coração. Um beijo no teu coração, um beijo pra esposa. Você tem filhos? Você não tem? Eu nem te perguntei se tem filhos. Não, filhos não. A gente decidiu por não ter, cara. A gente vive a dois. Temos um filhinho de 4 patas, o Sansão. Dá trabalho também, mas é legal. Mas obrigado, Alex, um beijo no coração, que Deus te abençoe grandiosamente e que a gente tenha mais a oportunidade de estar junto aí, tá? Obrigado mesmo, cara. Muito obrigado, de coração. Valeu, galera. Deus abençoe você. Alex Correia, gente, esse foi mais um testemunhando aqui hoje na honra de receber o Alex aqui, o irmão querido em Cristo. E espero que tenha sido edificante para a tua vida, que isso possa também se inspirar numa relação como essa, numa intimidade com Jesus como a do Alex.
que isso possa ser inspirador para a tua vida e que isso possa fazer uma diferença bacana para você, no meio que você vive, nas pessoas que você convive, tá? Que isso possa ser útil na tua vida, tá bom? Mais uma vez te peço a gentileza de curtir o nosso canal, né? Se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez, ative os sininhos lá para receber como é que chama lá, os vídeos, né? Eu me perco às vezes, porque eu não sou muito familiarizado com isso aqui, eu sou mais geração mais veinha. Mas enfim, que você possa se inscrever, marcar lá os sininhos, compartilhar, que isso é significativo para o nosso canal, tá? E o que mais? E que você aproveite e compartilhe o máximo que puder, tá bom? Participe nas nossas redes sociais, está aqui na tela, no Facebook e no Instagram é @testemunhobr, tá bom? E é um prazer ter você aqui com a gente. No mais, muito obrigado, que Deus te abençoe grandiosamente, tá? Esse foi mais um testemunho e se Deus quiser, se Ele nos permitir, a gente se encontra muito em breve aí, tá bom, gente? Um beijo enorme no coração, que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Tchau, gente. Até uma próxima. Olá, eu sou o Dr. Diego Bezerra, da Oral Sem Implantes, e hoje eu quero falar com você sobre um tratamento muito procurado na nossa clínica, é a carga imediata. Através da carga imediata, muitas das vezes a gente consegue realizar o seu tratamento completo por até 3 dias. É isso mesmo, em 3 dias você tem todos os dentes fixos novamente. Quer saber mais? Aponte a câmera do celular para esse QR Code e venha fazer parte da família Oral Sim. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.